Vamos começar. Deixa eu só colocar aqui abrir a tela no Instagram e a gente já começa. Acho que agora estamos no ar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre, eu sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. E hoje, 9 de junho de 2020, nós estamos com mais uma reunião virtual para a gente tratar daquele assunto, continuar tratando do assunto sobre o ajuste fino do universo em busca de Deus na ciência e na teologia do Alistair McGrath. Tá? Então a gente vai continuar nesse assunto de hoje. Vamos falar especificamente do capítulo 10. Tá? Eu dividi esse capítulo que nós vamos tratar hoje em duas partes. A primeira parte vai ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouco mais cosmológica, né? Culpa do McGrath, né? Não é culpa minha, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre, vamos dizer assim, os processos de evolução e de origem dos elementos químicos que a gente precisa ter em questão do nível antrópico, ou seja, do nível mais da vida aqui na Terra, mais especificamente da vida aqui na Terra, tá? E na semana que vem, que vai ser a segunda parte, que é que eu vou colocar, eu estou trazendo um colega da BC2, o Sérgio lá da... Sérgio não, Gilson, tô com o Sérgio na cabeça. Gilson da BC2 lá no Rio de Janeiro, tá? Para falar um pouquinho sobre a questão da como é que funciona a célula, como é que funciona a questão de processo evolutivo da célula e tudo mais. Tá? Vai ser uma conversa aqui também no Instagram, do mesmo jeito, tá? Como a gente está fazendo. Só que aí vai ser alguém um pouquinho mais da área de biologia, mais específico da área de biologia para conversar com a gente sobre essa questão de teoria da evolução, um pouco mais sobre genética e tudo mais. Tá? Alguém da área bem mais específica, tá? Bem mais do que eu não sou exatamente da área, tá? Aliás, eu não sou da área de jeito nenhum, né? Eu só dou alguns pitacos de algumas poucas leituras que eu faço e mesmo assim, pelo que eu estava conversando com ele hoje, já está um pouquinho desatualizado, tá? Então na semana que vem então a gente vai ter vamos dizer assim, uma aula um pouco mais específica com relação a biologia, tá? Parte de biologia, citologia, parte de genética e tudo mais. Tá? E na quinta-feira da semana passada a gente não teve reunião, tá? Porque eu tive problema com conexão da internet e a bendita da internet me deixou na mão. Agora eu acho que não teremos mais problemas com a internet, tá? Agora tá, a coisa tá bem... coloquei uma outra internet aqui, uma adicional, então estou com duas agora, das duas estou tentando fazer uma só, então agora o negócio está um pouquinho mais suave, tá? Então a gente não deve ter mais problemas com relação à questão da internet. Na quinta-feira, então, na próxima quinta-feira agora, a gente vai tratar do assunto da semana passada, que não deu para tratar, que é sobre a questão do criacionismo da Terra Antiga. Tá? Na outra quinta-feira a gente tratou do criacionismo da Terra Jovem e agora na próxima a gente vai falar sobre o criacionismo da Terra Antiga. Tá? A gente vai mencionar algumas, vamos dizer assim, um panorama, né? Vai ser algo meio panorâmico, não dá para a gente entrar em todos os detalhes, vamos dizer assim, dos pressupostos e tudo mais, mas pelo menos um panorama dos principais pontos e tudo mais a gente vai tratar, tá? Na quinta-feira aqui, tá? Bom, então a sugestão que eu tenho para hoje, eu ainda não coloquei nem lá no Instagram ainda, não coloquei a sugestão lá no Instagram, mas eu vou colocar assim que terminar. A sugestão de hoje é de um livro, eu tenho ele apenas em PDF, tá? Mas eu vou colocar a capa dele direitinho. E hoje, como eu, vamos dizer assim, apesar do tema ser mais, digamos assim, mais científico, a gente ainda está dentro de um contexto um pouco mais teológico, tá? Então, a minha sugestão de hoje vai ser um pouquinho mais uma questão um pouco mais teológica, que é o livro também do McGrath, um livro excelente. O livro é uma introdução à teologia cristã. Tá? Do Alistair McGrath, deixa eu só pegar aqui qual é a editora direitinho. Tá? Teologia sistemática, histórica e filosófica. Tá? É uma introdução que o McGrath faz, da editora Shed Publicações. Tá? Um livro excelente, muito bom. Tá? Porque a teologia ela tem diversas áreas e sub-áreas. Então você tem a teologia bíblica, sistemática, histórica, filosófica e tudo mais. E aí o McGrath ele escreve uma obra, essa obra aqui tem quase 650 páginas. Tá? Então é um livro bem
vamos dizer assim, bem completo, bastante denso, tá? E aí ele vai fazer meio que uma divisão dentro dessa obra, dividindo a teologia toda em sistemática, histórica e filosófica. São as três, vamos dizer assim, as três grandes áreas dentro da filosofia, tá? É um livro muito bom. Eu dou uma lida neles, nesse livro, para ver alguns temas. Então, por exemplo, na primeira parte, o McGrath vai falar sobre a questão dos principais marcos, períodos, temas, personalidades da teologia cristã. Então, na parte 2 ele já vai para a questão de fontes e métodos, né? Porque a teologia ela é uma ciência como qualquer outra ciência. Então, você precisa de ter, vamos dizer assim, métodos para poder trabalhar com ela, tá? Então, tem esse detalhe também. Na terceira parte ele vai falar sobre teologia cristã, tá? Então, ele meio que dividiu nessas três áreas. É um livro muito bom, excelente, então tem muita questão histórica lá que você pode acompanhar na primeira parte. Na segunda parte, que é sobre fontes e métodos, você tem uma questão de como é que a gente, vamos dizer assim, faz uma arquitetura da teologia, então estudos bíblicos, teologia sistemática, histórica, pastoral, filosófica, a parte da teologia mística ou espiritualidade, a questão do conhecimento de Deus, questão da filosofia e da teologia, e aí já vem a parte vamos dizer assim, da parte da teologia sistemática, na questão da doutrina de Deus, a doutrina da Trindade, da pessoa de Cristo, soteriologia, eclesiologia, a antropologia, a martiologia, teologia dos sacramentos, cristianismo e as relações mundiais, e a parte das últimas coisas, ou seja, a parte mais escatológica. E é claro, ele vai, nesse livro, ele é bastante amplo, tá? Ele não é muito focado numa parte ou na outra, tá? Ele não segue uma linha, ele segue uma linha bastante ampla, porque ele está apresentando de forma bastante geral essa teologia toda, tá? E aí, Celso, beleza? Boa noite. Eu acabei de mencionar aqui, depois eu vou colocar aí no Instagram direitinho, a imagem e tudo mais, a recomendação que eu estou fazendo, que é a que eu estou mencionando agora do livro de hoje, tá? Que eu estou recomendando, é o livro do Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, tá? Um calhamaço de 650 páginas, onde ele coloca uma introdução à teologia cristã. É só uma introduçãozinha. Livro muito bom, depois eu vou colocar lá direitinho lá e você pode pegar lá direitinho lá o título dele, a capa e tudo mais, tá? É um livro muito bom, tá? Bom, então já vamos logo lá pro que é importante, né? Pro assunto de hoje, né? Eu já coloquei os slides lá no Drive, então você pode encontrar na minha bio, vai ter o linkzinho lá do Linktree, vai ter lá os slides ABC2, alguma coisa assim, e aí tem o link para o Drive e já tem lá, está em ordem cronológica, então só procurar a data lá, a data de hoje, e você já vai encontrar os slides de hoje que já estão lá, então você já pode utilizar lá. Então o assunto de hoje vai ser o quê? A questão da origem da vida, tá? Só que aí, como eu estava mencionando anteriormente, a gente não vai focar na origem da vida em si na Terra, mas a origem da vida, ou os componentes para a origem da vida, um pouquinho mais, no assunto um pouco mais cosmológico, né? A questão da nucleossíntese e tudo mais. Tá? Então, o título desse capítulo que o McGrath coloca, que é a questão do pode esses ossos viver? As origens da vida. Tá? Então é esse bojo que ele vai trabalhar. E aí eu coloquei aí no sumário eu coloquei algumas partes, que eu estou seguindo justamente do livro, que é o conceito de vida, a nucleossíntese estelar de elementos essenciais e as origens da vida. Como eu mencionei, a gente vai trabalhar hoje os dois primeiros tópicos, vamos dizer assim, conceito de vida bastante superficial, bastante panorâmico, tá? A nucleossíntese estelar de elementos essenciais, bastante panorâmico também, e a questão das origens da vida na Terra, eu vou dar umas pequenas pinceladas, porque na semana que vem vai ter um cara que é da área de biologia, justamente para falar com a gente sobre essa questão da parte biológica, a questão do RNA, DNA e tudo mais, e a teoria da evolução por trás dessas proteínas e desses pacotinhos de coisinhas da vida, né? Inclusive esse cara, o Gilson, ele é lá da UFRJ, ele é professor lá, ele trabalha justamente com essas proteínas. Tá? Então na semana que vem, na terça-feira,
vai ser uma live especial para a gente poder trabalhar com esses assuntos, tá? Bom, então, fazendo a pequena introdução que o McGrath coloca, e aí eu coloquei algumas pequenas citações direto do livro mesmo, ele vai falar sobre o Lawrence Henderson, tá? Professor de biologia química lá de Harvard. Isso é no início do século passado, tá? 1905, 1910, por ali. Tem uma citação que eu achei muito interessante que ele fala o seguinte, olha, todo processo evolutivo, tanto cósmico quanto orgânico, é um só. E o biólogo pode agora corretamente considerar o universo em sua própria essência como biocêntrico. Tá? O que ele quer dizer com isso? Né? A ideia do Henderson no século passado, né, e isso acabou entrando em muitas, vamos dizer assim, na mentalidade do pessoal do século XX, de tratar o universo como se fosse um organismo só. Inclusive a gente tem até umas teorias aí que apareceram aí, de tratar da Terra como um grande organismo, dele, vamos dizer assim, é como se fosse um único organismo, e aí tem até umas outras teorias um pouquinho mais abrangentes, né? Acaba abrindo um pouco mais disso, que vai falar a questão do universo sendo um único organismo só. Tá? Então essas ideias meio que acabaram sendo influenciando e tudo mais. Ou seja, você vai tratar a Terra como um grande universo. Tá? Aliás, como um grande organismo dentro do universo, um organismo vivo. Tá? Então o conceito de organismo vivo, que é o que o Henderson vai trabalhar, ele é um sistema que é autorregulador e que mantém um sistema complexo de equilíbrio dinâmico. Tá? Então a gente conhece lá da biologia a questão da como é que a célula é. A célula é um negócio extremamente, vamos dizer assim, extremamente delicado. Na semana que vem o Gilson vai comentar bastante sobre essa questão de como é que é o funcionamento da célula e tudo mais, mas ele é bastante, vamos dizer assim, a célula é bastante delicada. Você tem as camadas, vamos dizer assim, um invólucro aonde a célula está, os componentes, né? Tem uma camadinha de lipídio, você tem as organelas internas, então você tem o material genético, você tem outras organelas ali que são essenciais para o funcionamento da célula. E o mais legal disso é se você pegar a célula do jeito que ela é, em suas partes separadas, você não tem uma célula, você não tem algo, vamos dizer assim, vivo. Mas quando você junta todas as partes da célula e coloca elas dentro do invólucro, coloca lá todo o material aquoso e tudo mais, você já tem um organismo vivo. Tá? Você já tem a coisa funcional. Parece que tem uma certa emergência, e é isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, uma certa emergência dos seus componentes orgânicos, ou da sua química orgânica, vamos dizer assim. É o que a gente aprende lá, química orgânica, é um conceito bastante amplo, mas resumindo bastante aqui, são os componentes ou os elementos químicos que têm afinidade ou têm conexões com carbono, hidrogênio e por aí vai. Que são componentes que, vamos dizer assim, que a gente acaba tendo no funcionamento de qualquer organismo vivo. Então, a carbono, hidrogênio e por aí vai. São esses vários componentes, aquelas cadeias enormes lá dentro do DNA e tudo mais, os fosfatos e por aí vai. Na semana que vem, o Gilson vai detalhar esses nomes, principalmente esses nomes aí direitinho, tá? E aí tem mais um outro ponto que o McGrath cita, lá no livro, na questão do Henderson, que é o seguinte: se a vida se originou por um processo evolutivo a partir da matéria sem vida, essa é certamente a coroação e a instância mais incrível de teleologia em todo o universo. Não de teologia, de teleologia. Teleologia vamos dizer assim, é uma questão de você encontrar significado, encontrar, vamos dizer assim, propósito. Tá? E aí tem essa hipótese, né? Vamos lá, a vida se originou como? A partir vida se origina de vida e tudo mais? Beleza. A primeira vida como é que se originou? A gente tem essa grande questão de colocar. E aí, como essa citação que o McGrath traz, se a vida se origina justamente de matéria sem vida, ou seja, desses carbono, hidrogênio, essas coisas, não tem vida, né? Tem lá suas funcionalidades, eletronegatividade, eletropositividade e tudo mais, mas não tem uma vida em si.
Se a vida se origina ou se emerge desses componentes, então é o que tem nessa citação, é certamente a coroação e a instância mais incrível de teleologia em todo o universo. Ou seja, tem um propósito aí nesse meio todo. Né? Bom, e o que é vida? Aí a coisa é complicada, né? Você definir o que é vida, o McLeod mesmo ele vai gastar aí alguns parágrafos para, vamos dizer assim, para definir o que é vida. Então ele começa, é metabolismo e tudo mais, mas só metabolismo não explica o que é vida. Tem que ter reprodução. Pois é, mas só metabolismo e reprodução não explica a vida. Essa palavra é complicada. Autopoético, tá? É uma palavra bastante complicada. Traduzindo para o português que é mais fácil, é algo que tem automanutenção e autogeração. Também seria um componente essencial para a vida, mas não é o único. Você precisa de reprodução, metabolismo e tudo mais, e mais algumas coisinhas. Bom, então vamos colocar RNA e DNA. Pois é, então, você precisa disso tudo, mas só isso não vai explicar o que é vida. Então, mas o que é vida no final das contas? Né? E aí ele vai trazer várias discussões. Né? Eu quero, inclusive, vai ser uma das perguntas que eu vou colocar para o Gilson lá, porque é um negócio extremamente complicado você definir vida dentro de um contexto biológico. Né? Por exemplo, por causa dos vírus, né? A gente está aí com esse problema todo de pandemia, vírus é vida ou não é? Na época que eu estudei, lá vai uns 20 anos atrás, no segundo grau, não era vida. A gente considerava vírus como alguma coisa à parte que não é vida. E aí, já minha irmã, ela já começou a estudar uns 4, 5 anos depois de mim. Ela é quase 5 anos mais velha do que eu, mais nova do que eu. E aí o livro dela de biologia já estava apontando, o livro didático, estudo no segundo grau, já estava apontando para uma certa mudança de conceito. Olha, alguns biólogos já tem muita gente que está considerando como vida. Hoje em dia, quando a gente já pesquisa, parece que já é um certo senso, um certo consenso com relação à questão de que o vírus é vida. Não está bem definido, né? Porque o que o vírus é? O vírus é uma cápsula, vamos colocar assim, né, num linguajar de leigo como eu, uma cápsula onde você tem um invólucro, tem todas a parte das proteínas e tudo mais, e ali dentro do invólucro está protegendo ali um material genético. Só isso. Ele por si só ele parece uma nave alienígena. Né? As imagens que a gente vê, quando eu aprendi na escola, né, é um invólucrozinho e aí tem umas perninhas e tudo mais. Claro que a gente tem... O pessoal hoje desenha vírus como se fosse uma bolinha mais redonda e tudo. É claro que isso tudo é projeção didática, né? Ele não é exatamente redondinho, tem uns que são, tem uns que não são. Ele não é exatamente uma nave alienígena, claro, né? Mas eu acho bonito quando fala de vírus, eu lembro dessa... Ele tem como se fosse uma cápsula, né? Como se fosse uma cabeça, tem um anelzinho assim, e aí tem umas perninhas, né? Para onde ele vai se fixar na célula e tudo mais. Essa imagem para mim é mais bonitinha, né? O que o vírus é? O vírus é tudo isso, mas ele não tem reprodução, não tem metabolismo, não tem automanutenção, tá ali, inerte. Aí, quando ele chega numa célula quase que específica, né? Eu acho que é específica, não tenho certeza, vou perguntar isso pro Gilson na semana que vem. Quando chega numa célula bastante específica, aí ele vai e, vamos dizer assim, quando se adequa ali naquela célula, ele começa a funcionar. Ele injeta o seu material genético na célula, tem toda a parte ali de funcionamento e tudo mais, o seu código genético, entra para a célula e ele começa a funcionar, começa a se reproduzir, tem o seu metabolismo, autogeração e tudo mais. E aí o negócio é interessante, ele só funciona com a célula. Ele não funciona fora da célula. Tanto que se você pegar um vírus aí que está inerte por 5 mil anos e tudo mais, ele tá ali, tá parado. Agora bota ele numa célula. Uma célula específica ali que ele trabalha. Aí ele começa a se propagar dentro do organismo e tudo mais. Dentro das células ele começa as suas divisões e aí ele começa a tomar de conta. Isso é vida ou não é vida? Entendeu? Então isso já é um detalhe bastante complicado a gente definir isso. Eu claro que aqui dentro
não saberia dizer se é vida ou não. Mas alguns autores que eu estou lendo dentro da biologia estão considerando isso como vida, né? É um negócio bastante interessante. E aí, o segundo item que eu coloquei, que é a emergência da vida. Então, vida é alguma coisa que emerge das funções ou de algumas coisas vamos dizer assim, a soma das suas partes, tá? Então, você pega uma célula, deixa ela toda separada. Então, você tem ali os lipídios, você tem as organelas, o RNA de um lado, o DNA do outro e tudo mais. Tudo separadinho, material aquoso. Isso é uma célula? Não, não é uma célula, porque a coisa não está funcionando. Agora pega tudo isso, junta, ordena ali e tudo mais. Opa, agora você começa a funcionar. Parece que a célula é uma soma maior do que as suas subpartes. Parece que a vida vai emergir, e é claro que é uma vida ali, uma célula já é uma vida, porque se a gente está em Marte procurando vida e a gente encontra o fóssil de uma vida, opa, tem vida em Marte. Tá, então por isso que a gente tem um problema todo aí com relação à questão Bom, a gente não tem problema, né? Há um problema no mundo das pessoas entenderem a questão do aborto, de célula e tudo mais. Não é vida humana? Não faz o menor sentido isso. A gente acha uma célula a gente acha fóssil de uma célula desse jeitinho que eu estou falando para vocês em Marte. Marte já teve vida. Pronto, isso nem dúvida a gente vai ter. E o pessoal está discutindo questão de aborto. Não faz nem sentido isso, mas beleza, essa é outra discussão, não é discussão de aborto hoje, tá? Então parece que a vida é uma emergência das suas subpartes. Igual a Kézia está falando que uma célula viva é um sistema tão complexo que faz uma estrela de nêutrons parecer fácil. Pois é, a estrela de nêutrons é fácil. Estrela de nêutrons é fácil de entender. Agora vai entender o que é uma célula? Não dá. Não dá mesmo. A estrela de nêutrons, em 5 minutos eu explico para vocês aqui em detalhes, inclusive na parte quântica, como é que ela funciona. Eu não estou conseguindo explicar para vocês nem como é que a célula funciona de forma separada. É bastante complexo, tá? É bastante complexo que eu quero dizer. Claro, tem a complexidade do conteúdo em si, sim, tem, claro. Mas a complexidade aqui que eu tô mencionando aqui, só para poder destacar, é a complexidade na questão do funcionamento do seu sistema e da sua integração. Tá? Não é complexidade no sentido de ser algo difícil. Sim, é difícil para mim, tá? Mas não é nesse sentido que eu tô mencionando a questão de complexidade, tá? Para a gente não cair naquela ideia da complexidade irredutível do design inteligente, que é outra história e que não funciona, e a gente não vai comentar hoje, vai comentar na semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, quando a gente for falar sobre design inteligente. Aí eu menciono um pouquinho mais sobre essa questão da complexidade redutível. Tá? Mas isso é outra história. Então, a célula, o seu sistema de funcionamento é bastante complexo nesse sentido de interação do seu sistema. Tá? Esse é o detalhe. Bom, e aí a origem dos elementos químicos, né? O McCreff vai começar a trabalhar com esse assunto da questão da origem dos elementos químicos. Tá? E aí eu já vou passar para o slide seguinte. Tá travando, Fran? Dá uma olhada. A conexão está ruim? Ixi, sério? Vê se voltou. Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Não, aqui tá normal. Voltou aí para vocês ou tá ruim ainda? Kézia e Fran, me dá um retorno aí para ver como é que tá. Se voltou. Bom, acho que voltou, né? Tá normal agora, né? A conexão tá ruim. Poxa, eu tô com a internet tão boa. E tá praticamente só o celular, justamente por causa disso. Por causa desses problemas. Bom, me dê um retorno aí, então, se voltou, se estiver muito ruim, aí eu vejo o que dá para eu fazer aqui. Bom, então voltando então à questão da origem dos elementos químicos e tudo mais. É claro que aqui o McCreff ele vai começar vamos dizer assim, um trabalho de
falar da origem dos elementos químicos, mas do ponto de vista um pouco mais biológico, né? Um pouco mais, não só biológico, mas antrópico também, com a questão da origem dos elementos para a vida, e no caso para a vida humana. Tá? Esse é o ponto bastante específico que o McGrath está querendo trabalhar aqui. Tá? E aí eu já passei para o slide seguinte, que é a questão da nucleossíntese estelar de elementos essenciais. Isso aqui é muito melhor, muito mais fácil do que definir vida. Né? Bom, então a origem que a gente tem dos elementos químicos, ela vai... Bom, se a gente começar lá do Big Bang, a gente tem que no Big Bang você tem a origem dos primeiros elementos químicos, que quando o Big Bang começa, você tem apenas um mar... Tá pausado? Vixe, não voltou? Deixa eu ver se... Tá, se eu reabrir de novo aqui a conexão, talvez... Ah, voltou, beleza. Então tá tranquilo ainda. Então, beleza, então, obrigado, Kézia. Bom, então voltando então, no início do universo, o que nós temos? Nós temos ali o universo está nascendo, o seu estágio inicial de nascimento é o quê? É um grande mar de energia, de quarks e tudo mais. Você não tem partículas ali, você não tem vamos dizer assim, você não tem os átomos ainda montadinhos do jeito que a gente conhece. Tá? E é claro, a gente não tem os elementos químicos, tá? Completamente montadinhos, bonitinhos e tudo mais. Isso aí a gente vai ter tempos depois, tá? Tempos depois que eu quero dizer alguns minutos depois, talvez, ali nos primeiros 3 minutos, onde a gente tem um pouquinho mais de resfriamento do universo, já passou aquele período de Big Bang, aquela grande explosão, entre aspas, que é só vamos dizer assim, uma expansão inflacionária, por isso que nós chamamos de Big Bang. Tá? E aí nos primeiros minutos, nas primeiras horas, vamos colocar assim, a gente tem resfriamento do universo, crescimento muito grande do universo, e a gente tem a formação dos primeiros elementos químicos, o hidrogênio, o hélio e por aí vai. Tá? Ainda está travando ainda? Eu vou abrir uma outra conexão, tá? Só um segundinho. Estou abrindo uma outra aqui para quem está assistindo no YouTube, tá? Eu não vou nem fazer corte no YouTube nem nada para deixar a coisa rolando. Bom, eu reabri aqui novamente então a conexão com o Instagram para ver se a gente consegue voltar agora sem travamento. Depois eu tenho que ver o que está acontecendo com a internet, por que está travando de novo. Eu desconfio que agora seja o meu celular Xing Ling original. No mínimo, só pode. É a única coisa que falta agora, né? Deixa eu só me dar uns segundinhos aí para quem estiver assistindo no YouTube. Tá? E a gente já começa... Bom, a gente vai continuando aqui então. E... Bom, o que eu estava mencionando então? Que no início do universo você tem um grande mar de quarks, de partículas e tudo, e nos primeiros minutos, nas primeiras horas, você tem a formação das primeiras partículas. Vamos dizer assim, as partículas que eu quero dizer são no caso dos hadrons, né? O que é um hadron? Aqueles núcleos onde você tem uma soma ou você tem várias junção de quarks e gluons, né? Formando, por exemplo, os prótons e os nêutrons, e aí é claro que com o passar do tempo você tem a formação dos núcleos de hidrogênio, né, que é só um próton e um elétron ali ao redor, e aí ao passar de mais tempo aí você vai ter
como está muito quente, ainda muito denso, lembre-se que no início do universo você tem um universo inteiro colapsado num ponto e é esse ponto que está crescendo, né? E aí nesses primeiros instantes você tem a formação desses núcleos e a formação dos primeiros átomos de hidrogênio, de hélio, por aí vai. E a nucleossíntese estelar de desses elementos essenciais à vida é justamente a formação desses elementos químicos essenciais à vida, que é o quê? Hidrogênio, e aí você tem uma cadeia até chegar no carbono, que vai passar pelo hélio, pelo berílio, você tem o carbono 12, o carbono 16 e por aí vai. E aí, nesse slide que você está vendo aqui, aqui você tem como é que é a formação do berílio, tá? Berílio 8. Você pega dois átomos de hélio, hélio 4, soma eles, ou seja, funde esses elementos, e aí forma um átomo de berílio. E aí você pega um átomo de berílio, berílio 8, e soma de novo, ou funde de novo, com um átomo de hélio. E aí você tem a formação do carbono 12, um átomo de carbono 12. A temperatura dessa coisa acontecer é dessa ordem aqui, de 10 elevado a 8 Kelvin, ou 10 elevado a 8 Celsius, tá? Porque tá uma temperatura tão alta que Kelvin e Celsius é praticamente a mesma coisa. Já não faz muito sentido a gente falar de um ou de outro, porque o negócio é muito grande. E aí tem um detalhe. Para isso acontecer, você tem uma temperatura desse tamanho, de 10 elevado a 8, para o belírio, tá? Belírio 8, tá? Só que ele tem um tempo de decaimento muito rápido, 10 elevado a menos 7 segundos. Isso aí é um problema, né? Porque ali no início, como é que você tem a formação de carbono 12 e tudo mais, juntando berílio com átomo de hélio, num tempo de vida tão curto, num decaimento tão curto no caso do berílio, numa temperatura tão alta. A temperatura até que dá para levar no início do universo, que é, entre aspas, fácil, né? Ou no núcleo de uma estrela também, entre aspas, isso é fácil de fazer. Mas o problema é a questão do tempo. E ainda tem um outro problema que é o seguinte, você transformar átomo de carbono, ou seja, fundir um átomo de carbono com um átomo de hélio, carbono 12, para formar o carbono 16. Se você, vamos dizer assim, acaba com todo o átomo de carbono, que aí lembre-se que aqui a gente tem uma quantidade muito grande de hélio, que está se transformando em berílio, e aí você tem uma grande quantidade de berílio, que está se fundindo com uma grande quantidade de hélio, que está formando carbono 12. Aí você tem o carbono 12, e você funde ele com átomos de hélio, que também está uma grande quantidade, e você tem átomos de carbono 16. Aí tem um problema, né? Se você fundir todo, ou se você utilizar todo o átomo de carbono 12, converter todo ele, ou seja, fundir ele com átomo de hélio e juntar tudo para o carbono 16, cadê a vida? Aí a vida acaba, né? A gente não tem vida. Porque a base da nossa vida é justamente essa parte do carbono 12. A gente precisa de carbono 12. Você joga tudo e aí? O que você utiliza para usar na vida? Fica sem. Tá? Então a gente tem um pequeno, grande problema aí. Tá? E aqui, aqui tem um outro detalhe, eu não destaquei isso, porque o McCraft não colocou isso, mas eu vou destacar ele agora, que é mais ou menos o seguinte, até o átomo, até os elementos químicos de ferro, por exemplo, a gente tem, vamos dizer assim, a sua produção no interior das estrelas. Tá? Então carbono, oxigênio e tudo mais, isso é tudo formação de elementos químicos dentro de estrelas. Você tem os primeiros elementos químicos ali no iniciozinho do universo, né? E o restante, claro, você não tem a formação de todos os elementos químicos no Big Bang. Não. Só alguns elementos químicos, tá? E os outros vão surgir no interior de estrelas, tá? E aí tem um negócio muito interessante que o McCraft não cita, que além desses problemas, que ainda vou voltar neles, que o Fred Hoyle vai colocar no meio disso também, você tem o seguinte, que os elementos químicos mais pesados são formados em processos de fusão nas estrelas. Tá? E mais do que isso, em supernovas. O que é isso? Supernovas é quando uma estrela morre, ela explode. Então você tem uma estrela
de uma determinada quantidade de massa, e ela implode, ela vai implodir, ela bum, explode. E aí nessa explosão, outros elementos químicos são formados. Explicando um pouquinho melhor é o seguinte: pega uma cebola, compara essa cebola, a cebola tem várias cascas, né? Tem várias camadas. Compara ela com uma estrela de uma massa maior do que a do Sol, né? Porque o Sol não vai se transformar numa supernova, ele não passa por esse processo de supernova, tá? Tem todo o processo de evolução estelar e tudo mais, mas não é o caso do Sol, de outras estrelas. E isso tem a ver com a questão da quantidade de matéria, quantidade de massa que a estrela tem. Tá? Então você pega uma estrela grande, uma quantidade massiva, uma quantidade muito grande de material, e cada uma dessas camadas da estrela são vários elementos químicos. Então você tem a camada do oxigênio, a camada do carbono e tudo mais. E aí mais no centro, indo mais para o centro da cebola estelar ou da estrela, você tem os elementos químicos mais pesados. Porque ali você tem a fusão deles, eles são empurrados, e aí você tem a formação de outras camadas e por aí vai. E aí tem um detalhe. Quando você tem essa formação essas camadas, desses elementos químicos mais pesados, você tem um balanceamento muito grande entre a questão da força gravitacional, que é o quê? Quanto mais massa, mais ela quer empurrar para dentro. Ela quer implodir a estrela. Tá? Então você tem a questão da força gravitacional. Por outro lado, você tem outras forças, vamos dizer assim, eletrodinâmicas, hidrodinâmicas e tudo mais, um negócio bastante complicado, que tem radiação no meio também, que está, vamos dizer assim, explodindo a estrela, ou seja, está tentando fazer com que a estrela vá cada vez mais para fora e não implodir. Ela está explodindo, está tentando explodir. E aí você tem essa balança. A força gravitacional querendo implodir a estrela e essas outras forças eletrohidrodinâmicas querendo explodir a estrela. E aí a coisa fica num equilíbrio ali, muito grande. Chega até um certo momento em que a estrela, esses elementos químicos, porque você está tendo fusão de elementos químicos, né? Então tem fusão, está indo para as camadas mais externas, e aí você tem todo um trabalho de acréscimo de massa, depende do sistema onde essa estrela está, o sistema é bastante complexo, mas em geral chega até um certo momento em que a força de explosão, ou seja, de ir para fora desses processos eletromagnéticos, hidrodinâmicos e tudo mais. Hidrodinâmico, eu quero dizer, não é porque tem água lá não, tá? Hidrodinâmico no sentido a palavra ficou meio ruim, mas é como se fosse uma hidrodinâmica igual a gente tem na piscina de água, os processos hidrodinâmicos e tudo mais, mas não é a água ali. Tá? Eu acho que uma outra palavra seria um pouco mais interessante desse meio. Tá? Hidro tá dando ideia de água, mas não tem nada de água ali. Mas é esse processo, vamos dizer assim, de força eletromagnética, mais fácil, que está tentando explodir, afastar para a estrela, e tem a força gravitacional que está querendo implodir. Vamos pensar nisso. Chega até um certo momento que essa força de explodir eletromagnética, ela perde, ela fica mais fraca, e a força gravitacional ganha. E aí você tem de uma vez, o negócio dá uma implosão violentíssima, muito rápida mesmo, é coisa esse processo todo de implosão e explosão da estrela é coisa de milissegundos, tá? É coisa muito rápida. Então você tem a cebola estelar com várias cascas e ela implode. E aí é que vem o negócio. Quando ela vai para implosão, né, você tem uma camada que está batendo na outra, que está empurrando para outra, que está empurrando para outra, que está empurrando para outra, chega lá no núcleo, empurra o núcleo, você tem um núcleo de ferro. Né? Você tem um núcleo que ele não funde mais, ele precisa ele precisa de um processo endotérmico. Né? Para você fundir o ferro, você precisa dar energia para fundir ele em outros elementos químicos. Tá? E aí o negócio não funciona muito bem, a coisa fica caótica ali no centro, e aí no final das contas o que acontece? Quando várias camadas estão caindo para dentro do núcleo da estrela, o seu interior começa a explodir porque já não aguenta mais aquela pressão, e aí você tem
as camadas caindo e as camadas externas caindo e as camadas internas explodindo, saindo para fora e as outras entrando para dentro. Vou colocar um pouquinho de pleonasmo aí na coisa. E aí você tem isso, você tem uma implosão com a explosão no final. E aí é que vem um detalhe interessante. Nessa explosão com implosão, você tem uma camada, a grosso modo, tá? Aqui tem milhões de outros detalhes, mas eu vou colocar de uma forma bastante ampla. Você tem uma camada que está saindo lá do interior da estrela e vindo para fora, e a outra que está mais exterior está indo para dentro para cair para dentro da estrela. E aí isso aqui se encontra. Aí dá uma pancada mesmo. A pancada é tão forte, tão violenta, que você tem uma fusão desses elementos químicos aqui. Vamos dizer, sei lá, eu vou chutar aqui uma camada de oxigênio com a de carbono. Eu não sei da sequência toda de cabeça, tá? Eu sei o processo, mas eu acabo não decorando a sequência. E aí você tem um encontro de duas camadas dessa, uma de carbono e de oxigênio, por exemplo. E aí nesse encontro você tem uma fusão desses elementos químicos, de carbono e de oxigênio. E aí forma um outro elemento químico mais pesado do que eles. Esse é o processo de produção de elementos químicos mais pesados do que o ferro, numa explosão de supernova. Tá? Então, rádio, ouro, platina, tungstênio, urânio, plutônio, são todos elementos químicos formados através de uma supernova. Ou, como dizia Carl Sagan, né, parafraseando Carl Sagan, de explosão ou de uma morte, ou de mortes, que são várias, mortes de estrelas de supernovas. Por isso nós somos a poeira das estrelas. Tá? Porque no nosso corpo, no nosso organismo, e aí a gente volta agora para McGrath, esses elementos químicos, por exemplo, tem oxigênio, tem carbono, tem diversos outros, fósforo, ferro e por aí vai, que estão no nosso organismo. E esses elementos químicos vieram da onde? Das estrelas. Não tem como pegar um pouquinho de ferro lá do núcleo da estrela e colocar aqui no meu sangue, né? Não tem como. Pois é, mas tem ferro no meu sangue. Esse negócio chegou aqui como? Através da explosão ou de uma morte de uma estrela. Aí você tem... É claro, eu expliquei a grosso modo aqui o funcionamento de uma supernova. A gente tem diversos tipos de supernova, tem várias gerações de supernovas. Então, se eu não me engano, o Sol parece que é uma estrela de terceira ou de quarta geração. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você tem uma nuvem de gás e poeira, ela se aglutinou e formou uma estrela, basicamente de hidrogênio e hélio praticamente, aí ela explode. No que ela explode, numa supernova, ela vai lá e já tem mais uns elementos químicos mais pesados. E aí, de novo, você tem uma grande nuvem de gás e poeira com esses elementos químicos mais pesados. Aí eles se juntam, se aglutinam e explode de novo. Aí a segunda geração, né? Depois se junta de novo, junta e explode de novo. É a terceira geração. Se não me engano, nessa terceira geração é que está o Sol. Eu não lembro muito bem da sequência. Tá? Mas é mais ou menos essa. Por quê? Porque no nosso sistema solar nós temos o Sol. Temos aí, o Sol tem várias camadas, ou seja, tem vários elementos químicos no Sol, e você tem ferro e tudo mais, e a gente tem no sistema solar, aqui na Terra, por exemplo, temos elementos químicos mais pesados do que o ferro. Nós temos elementos químicos radioativos, rádio, tório, plutônio e por aí vai, numa certa quantidade que a gente consegue até, vamos dizer assim, fazer extração dele na Terra. Isso é tudo formado em morte de estrelas, em supernovas. Tá? Então, esse é o grande ponto, vamos dizer assim, que eu queria destacar. O McGrath não faz esse destaque todo aí, eu estou colocando esse ponto a mais. Tá? Mas aí ele vai destacar justamente esses elementos químicos necessários para a vida, no caso, mais especificamente da vida humana. Tá? E aí tem uma citação, então, já caminhando já para o final, que é a citação do Fred Hoyle, que é muito interessante. Que é mais ou menos o seguinte, de 1953 em diante, Willy Fowler e eu sempre estivemos intrigados pela relação notável do nível de energia, 7,65 MeV do carbono 12 com nível de 7,12 MeV do carbono 16. Vou traduzir esse negócio para o português, que é o seguinte.
a gente trabalha com níveis de energia, vamos dizer assim, de formação de elementos químicos e tudo mais. Então a gente tem uma unidade específica que é essa unidade de elétron volt, é o E e o V maiúsculo, tá? No livro está escrito errado, tá? Com V minúsculo, mas é V maiúsculo, tá? Mega eletronvolts é 10 elevado a 6 eletronvolts, tá? Então isso é a questão do nível de energia, vamos dizer assim, que o carbono 12 tem em relação com o carbono 16. Mas aí você olha lá atrás, no slide anterior, que eu estou te mostrando aí, você tem aí o carbono 14, para a formação do carbono 16, você faz uma fusão com o átomo de hélio, que é o hélio 4. E aí esse nível de energia é justamente esse que o Fred Hoyle estava mencionando junto com o William Fowler, tá? Então tem uma certa, vamos dizer assim, uma questão notável que eles observaram nessa questão do nível de energia do carbono 12 e do carbono 16. Se você quisesse produzir carbono ou oxigênio em quantidades grosseiramente iguais pela nucleossíntese estelar, ou seja, nesse processo de fusão dentro da estrela, esses são... Eita, tá um monte de digitação. Esses são os dois níveis que você teria de fixar. Ou seja, para formar carbono, carbono 12, carbono 16, e para depois você formar o oxigênio e tudo mais, você tem que ter o valor de energia desses átomos exatamente do jeito que está aí, anotado. 7,65 MeV para o carbono 12 e 7,12 MeV para o carbono 16. Não pode ser 8, não pode ser 7,9, 7,2, não. Tem que ser exatamente esse nível de energia. O valor exato do nível de energia tem que ser este, não pode ser outro. Então, para você produzir carbono ou oxigênio que vai ser utilizado para nós, o nível de energia para o carbono 12 e para o carbono 16 tem que ser esses. Não pode ser nenhum valor nem a mais nem a menos. Exatamente, numericamente igual a esse. E a sua fixação teria de ser exatamente onde esses níveis estão de fato localizados. Que foi esse detalhe que eu acabei de mencionar. Tem que ser esses valores exatos. Outra maquinação? Seguindo o argumento acima, estou inclinado a pensar que sim, ou seja, tem uma certa, vamos dizer assim, tem uma certa montagem para que esses valores sejam exatamente esses valores. Uma interpretação dos fatos, só um detalhe que eu já mencionei em outros lugares, mas eu vou destacar aqui novamente. Fred Hoyle não era crente, não era cristão, ele era ateu. E o Fred Hoyle é aquele cara que fez aquele modelo do universo estacionário, estava brigando com o Padin Lemaitre por ele ter feito a teoria do Big Bang, e o Fred Hoyle é o cara que ficou zoando tanto o Lemaitre, que num programa de rádio lá na BBC, esses caras estão falando aí de um Big Boom e tudo mais, e aí na hora de escrever esse Big Boom, os caras escreveram Big Bang, porque você precisa transliterar o boom. Como é que você translitera o boom? Em inglês você vai transliterar como Big Bang. Como é que é o nome da teoria cosmológica que nós temos hoje? Big Bang. Pois é, quem é o responsável? Fred Hoyle. Qual é o contexto? Zoando do Lemaitre. Em linhas gerais, seria isso. Então, uma zoação e tudo, levando essa ideia vamos dizer assim, da sua crença, do seu ateísmo, ele acabou construindo esse modelo do universo estacionário e tudo mais. É esse cara que está falando justamente essas coisas que eu estou lendo aqui para vocês, estou destacando aqui no slide. Uma interpretação dos fatos, desses fatos, da questão dos níveis de energia ser exatamente esses, utilizando o senso comum, sugere que um superintelecto imiscuiu-se na física, ou seja, está ali dentro do meio da física, assim como, não só na física, mas na química e na biologia também, e que na natureza não existem forças cegas dignas de serem mencionadas. Em outras palavras, olha, alguém está mexendo aí com alguma coisa desse negócio, superintelecto, foi o que ele utilizou, que está aí dando uma mexida na física, na química, na biologia, não tem força cega forte o suficiente para poder fazer essa manipulação, e aí nós temos todos esses níveis de energia, de carbono, oxigênio e tudo mais, que são os níveis necessários para que nós tenhamos os elementos químicos necessários para a vida, tá? Para
vamos dizer assim, para a vida tanto terrestre quanto para a vida humana, tá? Eita, legal, a câmera ficou ao contrário, agora que eu estou observando a câmera para quem está assistindo no YouTube, depois eu vou arrumar, tá? Tá ao contrário, vira para cá, ela está virando para o outro lado, mas não tem problema. Então não tem força cega que vá montar isso, simplesmente não tem. Tá? Então para o Fred Hoyle é um grande superintelecto. Bom, as origens da vida na Terra, tá? Eu vou citar aqui muito rapidamente alguns pontos, tá? Mas aí na semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais em detalhes com relação a isso, tá? Lá com o Gilson, tá? É esse o meu objetivo para a semana que vem. Bom, então a gente tem aí, e aí eu destaquei 4 pontos apenas, a questão das moléculas orgânicas, que são todos esses compostos que a gente tira lá da química orgânica, que a gente já observou moléculas orgânicas, e aí eu até conferi hoje, em meteoros, em asteroides e em cometas. Ou seja, esses compostos não achamos, vou destacar isso, tá? Até essa data de hoje, não detectamos vida fora da Terra. Não é que não detectou vida inteligente, mas não detectamos vida alguma, igual eu estava falando da questão da célula anteriormente, não detectamos vida alguma fora da Terra. Esses detalhes que eu estou mencionando aí de moléculas orgânicas em meteoros, asteroides e cometas são compostos orgânicos. Em Marte também a gente já achou. Em Titã, eu tenho quase certeza que já achou também. Na atmosfera de Marte já achou. Em Célado, se eu não me engano, já achou naquelas plumas de águas congeladas e tudo mais que sai. Também nós já achamos compostos orgânicos, não é vida, compostos orgânicos. Não temos, até essa data de hoje, vida fora da Terra. Vida no nível que você quiser imaginar. Microbiana, vida inteligente, qualquer coisa. Nem indicativo que se tenha. Não temos. Vida indireta, não temos. Tá? Não sabemos se tem. Moléculas orgânicas, sim. A gente já achou em muitos lugares. Tá? Em exoplanetas, se eu não me engano, também a atmosfera de exoplanetas, eu tenho uma certa dúvida, mas eu tenho quase certeza que sim. Tá? Mas isso é um pouquinho mais comum de você encontrar moléculas orgânicas. Tá? E aí tem o tradicional experimento de Miller e Urey, tá? Em 1953. O McGrath vai detalhar isso, tá? Então não deixe de adquirir o livro e ler esse livro. É o que eu sempre falo. Não estou fazendo uma leitura nem comentada e nem estou fazendo uma leitura substitutiva do texto. Tá? Então não esqueça de ler o livro, adquirir e ler ele. Tá? Bom, voltando então na questão do experimento do Stanley Miller e do Aldrich Urey, em 1953 eles fizeram lá uma simulação experimental, inclusive, onde eles juntaram água, amônia, metano e hidrogênio, fizeram descargas elétricas ali e tudo mais nesse composto, e ali acabou, depois de alguns dias, eles acharam alguns aminoácidos, encontraram alguns outros componentes ali necessários para a vida. Encontrou vida ali? Fez vida? Não. Mas teve um indicativo de que parece que a vida pode surgir. Isso, um indicativo, porque acho moléculas orgânicas, tem uma série de problemas com relação ao experimento e tudo, não é a minha ideia é apenas de citação bastante rápida. Esse experimento foi refeito, tem outros, vamos dizer assim, experimentos de Miller e Urey, vamos dizer assim, com mais detalhes. Então eles partiram ali de uma terra primordial. O que tinha na terra primordial? Tinha metano, amônia, água, descargas elétricas ali de vulcões, talvez de raios e tudo mais, e aí formou tudo isso, pode ter formado, e para ter originado a vida. Na semana que vem eu vou conversar com o Gilson, como eu mencionei para vocês, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais essa questão sobre as origens da vida. Tá? A vida começou no RNA, DNA, e depois passou ou não, tem algum outro processo a mais nesse meio, então parece que tem muito mais detalhes em cima disso. Tá? E, bom, ela começou naquelas fumarolas que tem ali no interior dos oceanos e tudo mais, perto de processos vulcânicos. Pode ter sido ali, não. Talvez foi, talvez começou na lama também, ou nesse processo que o Miller e o Urey descobriram, ou uma soma de tudo isso.
Então, na semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão das condições da Terra, ou como é que a vida pode ter se originado e fazer aí, ver aí qual que é a possível origem da vida com relação a isso. E aí o último detalhe que eu estou destacando é que nós precisamos apenas de 26 aminoácidos. Bom, o que é aminoácido, o que é RNA, DNA? Na semana que vem eu vou perguntar para o Gilson vai detalhar para a gente direitinho o que é isso, tá? Quais são esses componentes aí, tá? Aminoácidos, qual que é a relação deles com código genético, com questão de proteína e com relação à questão da vida. Mas o interessante é que nós temos diversos aminoácidos e só precisamos de 26 para montar a vida, mais especificamente a vida humana. Tá? A gente só precisa de 26. 25 não dá para formar. 27 também já é demais, é 26. Por quê? Tá vendo que aí no final das contas a gente sempre vai cair nesse ajuste, ou nesse ajustado aí, que tem que ser exatamente esses valores. Lembra da questão aí, é chamada até tem toda uma história por cima disso, eu nem comentei ela, que foi a história Eita, agora fugiu o nome do cara, do Fred Hoyle, na questão da descoberta de um processo que a gente chama de processo de ressonância do oxigênio e do carbono, com nível de energia específico, porque você tem um decaimento aí muito rápido. Bom, teoricamente, na prática esse negócio não era para existir, ou seja, não era para ter essa quantidade toda de carbono e tudo mais, e a vida era para ser impossível. Mas a vida está aí, né? Nós estamos aqui como representantes da vida. E aí, como é que fica isso? Entendeu? Então, tem esse processo bastante, vamos dizer assim, muito apertadinho de acontecer, muito específico de ter acontecido, mas aconteceu. É um ajuste muito bem definido, muito bem específico, né? Bom, então era isso que eu tinha preparado para hoje. E aí no final tem a descrição do livro, tudinho direitinho, depois vocês podem adquirir. E aqui os meus contatos, esse aqui é o Linktree, para quem está assistindo no YouTube. Nele é que está aí todos os detalhes aí dos slides, dos artigos que eu publico e tudo mais. Então você pode entrar nele e poder ver onde é que estão os slides e outros detalhes mais para poder acompanhar, tá? Meu e-mail e o Instagram, depois a gente pode conversar mais se tiver alguma dúvida. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Desculpa aí para quem estava assistindo aí no Instagram. Acabei dividindo aí em duas partes porque a primeira estava travando demais. Acabou, não sei se caiu e tudo aí, eu tive que reabrir novamente. E agora a gente está com a transmissão, mas eu não vou ultrapassar do tempo. Esse é o tempo que eu tinha mais ou menos definido. Então na quinta-feira a gente retorna então novamente com criacionismo da Terra Antiga, tá? Que a gente era para ter conversado na semana passada, a internet não permitiu e parece que está dando trabalho de novo. E na semana que vem a gente volta com o Gilson, na terça-feira, para falar um pouquinho mais sobre essa questão do ajuste fino do universo, mas com foco a mais na questão da biologia, na parte genética, na parte da citologia, dos componentes da célula, tá? Muito obrigado para você que assistiu aí pelo Instagram, para você que está assistindo e assistiu pelo YouTube. Até a próxima.